Como lidar com nossos erros, como nos perdoar, como olhar para algo que a gente fez e trazer isso como amadurecimento e não como uma culpa constante. Todos nós erramos. Se você não errou ainda, você vai errar um dia. E tá tudo bem. E não um tudo bem de dane-se, mas um tudo bem de vamos aprender a lidar com isso? Por quê? Porque a gente tem algo muito sábio. O erro traz humanidade. Isso é muito importante. O erro faz a gente não julgar tantos outros. Porque quando a gente aprende a não julgar as pessoas, e eu sei que parece muito difícil, quando a gente aprende a não julgar, a gente está um pouco mais conectado com a sabedoria. Mas Fred, se alguém fez algo muito errado, você olha o erro da pessoa, mas você não julga a pessoa. Qual a diferença, Fred, entre erro e julgamento? O erro é olhar uma situação e falar, pô, isso aqui não concordo, pô, isso aqui eu não faria, pô, eu achei errado o que a pessoa fez. Eu olho a situação, eu acho que está errado. O julgamento, ele tem raiva. O julgamento tem superioridade, sabe? Então vamos dizer que uma pessoa foi lá e brigou no trânsito. Eu tô usando um exemplo, tá? O erro é falar, pô, o que o cara fez não foi legal, né? Brigar no trânsito, isso aí, enfim. Eu não acho legal, vou seguir meu caminho. Olhei o erro, analisei. O julgamento é, eu nunca faria isso. Nossa, esse cara é horrível, cara. O cara não tem família. O que o cara faz? Meu, cara, que ridículo, cara. Meu, tomara que esse cara se ferre. Tem raiva, tem julgamento, tem superioridade. Eu nunca faria. Ele fez. Eu tô certo, ele tá errado. Peso moral. Eu tô colocando, depositando, assim, um olhar de diminuição no outro. É diferente. Isso serve para várias coisas na vida. E quando a gente vai crescendo e se colocando em situações, né? Principalmente quando a gente se coloca à prova, e esse é um ponto importante. A gente não pode julgar uma situação que a gente não viveu, né? Tem um ditado que diz o seguinte: nossa, você, um exemplo, né? Você recebeu uma mala de US$ 1 milhão para fazer tal coisa. Você fala, não, eu nunca faria. Mas você viu a mala de US$ 1 milhão na tua frente, aberta? Você pode dizer que você não faria sem ter vivido a situação? Isso é um ponto filosófico importante, porque é muito fácil eu falar que eu não faria tal coisa, sendo que eu não estou vivendo aquela situação. Isso é só um ponto para várias coisas, é uma reflexão, entende? Não é sobre certo, não é sobre errado, é sobre entendimento das coisas. A gente não viver a situação não traz a capacidade que a gente precisa para poder dizer o que a gente faria ou não naquela situação. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente erra, a gente precisa aprender com esse erro. Mas a gente não precisa reviver esse erro constantemente. Porque o passado, como eu falo para vocês, é um lugar de aprendizado, não um lugar de ficar se autoflagelando. Porque você entende que em um momento da culpa, ela começa a ser cíclica. Uma coisa é, pô, no primeiro mês tô mal, pô, o que eu fiz não foi legal, pô, eu chateei tal pessoa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que possa ser na sua consciência, né? E você pode ficar triste. Mas depois de um tempo, começa a ficar só uma autoflagelação. Você tá se punindo, se punindo, se punindo. E qual é o fim dessa história? Se você não aprender a se perdoar, você não vai aprender a perdoar o outro também. E quando você aprende a perdoar o outro, você também, consequentemente, vai aprendendo a se perdoar. Olhar para você mesmo e falar, eu sou humano. E não com displicência. Não é eu sou humano e tá tudo bem. Eu sou humano, eu preciso aprender sobre isso. A gente tira esse manto da perfeição e fala, cara, eu não sou tão perfeito como eu achei que era. Eu erro, eu tenho medo, e eu preciso aprender e não olhar isso com vaidade, olhar com humildade. Então, quando a gente erra, a gente aprende a ser mais humilde, a gente aprende a lidar com os erros, a gente se julga menos e, consequentemente, julga menos os outros. Então, o erro é uma oportunidade de amadurecer. Não estou falando para você forçar o erro. Eu estou falando que quando ele acontece de forma natural, ou até, muitas vezes, enfim, intencional, a gente tem que entender o que isso quer dizer sobre a gente. Porque se for só, todo mundo que errou é descartável, acabou a humanidade, né? Então, o erro, ele traz consciência e ele precisa trazer entendimento, aprender a se perdoar. Um erro não te define. Um erro é parte da tua história, mas ele não te define. E o passado não é um lugar que precisa ser revivido toda hora. Aprende e segue. Amadurece com isso. Pô, eu fiz isso errado, eu não vou mais fazer. Isso aqui não é legal. Tá me doendo muito. E aprender genuinamente. Não é eu não quero mais fazer
porque eu não gostei do que as pessoas falaram. Eu não quero mais fazer porque eu não gostei de como eu me senti. Eu não quero mais fazer, ou eu vou tomar consciência disso, porque isso não faz parte do que eu acredito, do que eu penso, do que eu sou como ser humano. Entende? Então, aprender a se perdoar é sabedoria, né? Aprender a olhar o erro e ficar triste por ele, mas não condenar o teu ser humano, não colocar esse peso que você está colocando que às vezes é desproporcional. Ou se for proporcional, e essa é uma definição muito interna, aprender a desconstruir, se olhar com humanidade, entender que você não é perfeito. Eu sempre falo para vocês, você vai aprender a se conhecer quando você entender que você não é o que você imagina. E aí começar a amar o que você realmente é. A vida não é perfeita. A vida não é linear. É mais sobre como a gente lida com o que aconteceu do que só o que aconteceu. Isso serve para o outro também. Entende? Então, várias pessoas erraram comigo, como eu já errei com várias pessoas. E eu vou começar a entender aonde eu preciso amadurecer, olhar, entender, e a pessoa também. Então, começa a entender. O erro humaniza e você precisa aceitar isso. Começa a trazer sentido para você. Aprende a se perdoar. Reviver essa culpa para sempre. Qual é o fim dela? Aprende a perdoar os outros também. Perdoar não é falar, tá tudo bem, volta pra cá. Perdoar não é falar, ai, não faz mal, não é culpa sua. Perdoar é falar, cara, foi culpa minha. Eu tô chateado. Isso me deixa muito triste. Eu vou pagar as consequências do que tá acontecendo, mas eu também preciso aceitar que eu preciso seguir, que eu preciso entender, que eu preciso me amar. E, consequentemente, quando um errar comigo, eu vou ter mais compaixão. Porque eu preciso ter compaixão pelo ser humano que existe aqui. E não o julgamento. Não estou dizendo, repito, que você não tem que olhar o erro. Mas cuida para não se autoflagelar como se essa autopunição fosse fazer valer tudo o que aconteceu. E às vezes não é assim. É normal a gente se punir um pouco. É normal punir o outro um pouco. Mas cuida para isso não fazer uma parte da tua história anos e anos e anos e anos. Porque senão a gente vai se distanciando do nosso lado ser humano. E isso é importante. Então, olhar com essa humanidade, aprender a perdoar, aprender a conversar de maneira sutil com você, aprender a analisar, tirar essa imagem perfeita que você é um cristalzinho que nunca erra, os outros erram, você não. A gente não se imagina naquele lugar, né? Então, a gente acha que a gente está imune de tudo, até algo acontecer que você errou, que deu certo, que não deu, e você vai olhar aquele lugar e falar, meu, eu nunca imaginei isso. E ali é a sabedoria. Porque você se coloca no lugar de, por que não poderia acontecer comigo? Por que eu não poderia errar? Por que eu me acho tão especial que tudo que eu faria daria sempre certo? E ali traz inteligência emocional. Então, olha como tudo isso te acalma, te organiza, não se olhe como perfeito, aprenda a se perdoar, converse com você mesmo, né? Tire esse manto da perfeição. Sentir um pouco de culpa vai fazer parte, mas cuida para isso não fazer parte da tua identidade, tá? O teu erro não te define. Você vai desconstruindo ele dentro de você. Pesquisa, leia sobre isso para você entender a lidar com essa culpa. Isso vai te fazer amadurecer com você e com as outras pessoas que você vai relacionar, tá? Porque você vai começar a ter mais compaixão. Quanto mais a gente vive e aí a gente vai se identificando com as vivências dos outros, mais a gente tem entendimento, empatia, compaixão e entende. Então é o equilíbrio, não é passar a mão da cabeça, é olhar o erro, entender que ele faz parte, entender que você precisa aprender, mas ter compaixão pelo ser humano que existe dentro de você e de outras pessoas também. Gostou? Espero que tenha aberto um pouco tua cabeça e trazido um pouco desse equilíbrio. Primeiro link na descrição, você tem acesso de todos os meus livros. Começa a ler um, eu tenho certeza que você vai gostar, físico ou digital. E também você tem acesso ao Clube Despertar, maior clube de autoconhecimento desse Brasil, o meu clube, que você vai poder acessar. Tem exercícios práticos, tem entrevistas que eu faço com as pessoas só dentro do clube, tem dicas de filmes, livros, tem encontros toda semana, tudo que você precisa. Fechou? E é isso. Dá um like no vídeo, se inscreve, espero que você tenha gostado de verdade. E é isso. Se cuida, a gente se vê logo, se fala logo e até.